Então, vamos seguir aqui com relação a um assunto polêmico, mas é sobre aquele projeto de lei. A gente falou na semana passada bastante sobre isso. O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa, que propõe que as instituições de ensino fundamental, médio e superior da rede privada aqui do estado reduzissem as mensalidades durante o período que durar toda a pandemia, não é? E é claro, entre nós aqui gerou muita controvérsia. Eu conversei até com o deputado Wilson Santos, falei para ele que fiquei extremamente decepcionada, que para mim essa negociação deles foi um fiasco, só atrapalhou na verdade. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque o Procon também entrou na parada, os Procons de todo o país e a OAB também, a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Comissão de Direito do Consumidor. Para falar sobre isso, eu converso agora com o presidente da comissão, que é o advogado Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, que defende a redução das mensalidades, mas ele tem um argumento a mais e uma forma diferente do que foi fechado lá na Assembleia para ajudar aí os pais nessa missão. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Parabéns para você, Camila, por mais um ano de vida. Deus te abençoe. Obrigada, muito obrigada. Comemorando aí mais um aninho. Bom, só fazer uma correção, Camila, eu me afastei recentemente da presidência da Comissão do Consumidor para tratar de alguns assuntos particulares, mas participando intensivamente aí de todo esse debate que envolve as relações contratuais de consumo da pandemia. E no mês passado, no início do mês de maio, nós, enquanto OAB, já emitimos inclusive uma nota pública a respeito dessa situação que envolve a redução das mensalidades escolares e de faculdades, uma vez que houve sim aí o que nós defendemos como o desequilíbrio, o princípio de um desequilíbrio contratual nessa prestação de serviço. Coaduno do seu posicionamento em relação à postura da Assembleia Legislativa, entendo que naturalmente a postura dos parlamentares em tentar solucionar ou encontrar um caminho, do meu modo de vista, não colocou uma resolução, pelo contrário, se pontuou ali com umas situações de mínimo de percentual de desconto. E o que a gente vê é que algumas escolas já estão se posicionando dizendo, eu só vou dar 5% porque a Assembleia assim falou. Quando na verdade nós estamos tratando de um assunto que a própria lei federal, a lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, já fala sobre isso, e o próprio Código de Civil também trata sobre a situação desse desequilíbrio contratual e, consequentemente, a necessidade de uma redução proporcional aos pais, às mães desses alunos que não têm mais a prestação de serviço conforme o contratado no início. Não é justo que os pais e as mães desses alunos que estão com eles em casa, tendo todo um gasto com energia, consumo. Eu tenho depoimentos aqui de crianças que realmente sentem uma dificuldade em aprender. O pai e a mãe não estão com essa habilidade para passar o conteúdo. Por mais louvável que seja a atitude aí das escolas em passar um conteúdo via AD, e parabéns a essas escolas que buscam, de alguma forma, cumprir com esse cronograma, passar esse encargo todo para os pais, e situações aí que crianças que inclusive está embutido na mensalidade aí a questão da cantina e da merenda, e essas crianças estão em casa consumindo, comendo bastante, e as escolas já estão indo aí para o 3º mês cobrando integral desses pais, o que no nosso modo de vista é uma cobrança abusiva e afronta assim o Código de Defesa do Consumidor. E agora, é possível então, Carlos, a gente conversar de uma forma mais... as escolas de um modo geral, você acredita que elas estão mais abertas? Porque com base nessa negociação que vinha acontecendo pela Assembleia há meses, inclusive, né? Bem no início da pandemia que eles tomaram frente, e aí acabou mesmo travando. Agora as escolas estão mais abertas, o Procon tem ajudado mais. Como que você tem auxiliado esses pais que te procuram?
Bom, nós sempre pautando pelo equilíbrio, é um momento de buscar uma consciência jurídico-social. Eu tenho falado isso, não é para sair processando as escolas, não é isso. O Poder Judiciário vai estar sim sensível a essa situação. Nós já temos inclusive decisões aí no Brasil em que, por liminar, a Justiça tem reduzido essa mensalidade aos pais da faculdade, da escola, mas a ideia é sempre buscar o consenso, né? Até porque hoje, amanhã você pode estar aí processando uma escola e essa escola daqui 3, 4 meses pode estar fechando as portas, você vai acabar não recebendo. E é momento também da escola entender a situação dos pais, porque se você hoje negar um desconto proporcional, uma vez que há uma clara redução de custos dessa escola, porque ali já não se tem 20 dias de ar-condicionado ligado, já não se tem 20 dias ali com energia, com custo com material. Então, obviamente, há uma redução de custo e essa escola ela tem que entender que é o momento de fidelizar esse pai, esse aluno, para o próximo semestre. Porque amanhã ou depois, se você não vai conceder esse desconto, esse pai vai ficar chateado, vai buscar um advogado, vai entrar no PROCON e vai tirar o filho da escola, né? Então a gente pede para que os donos de escola, os empresários busquem sim esse consenso. Há uma necessidade de uma redução, sim. Nós vamos cumprir o programa quando voltar a Covid. Não dá para a gente fazer um exercício de futurologia, né? Nós estávamos já na terceira previsão de volta às aulas, agora já passou para 18 de junho, já se fala em agosto, e esses pais, essas mães estão com os filhos em casa, tendo custos e gastos. Não é correto que esses pais pagam integralmente um contrato que se tornou desequilibrado conforme foi pactuado no início do semestre. A situação é bastante delicada, né? A gente pensa, de um lado tem os pais, não é, com essa situação delicadíssima, do outro tem a escola que precisa, não é, manter os compromissos, principalmente, não é, o salário dos professores. Sim. E até porque a gente pode ver, Camila, que tem algumas escolas, né, Carlos Rafael, tem escolas que já estão concedendo tem escola que já está concedendo 30% de desconto, né? E eu falo isso, e obrigado pela colocação, porque inclusive eu já passei aqui por situações em que nós mediamos alguma situação e a própria escola se mostrou sensível a essa situação, e já existe inclusive um projeto de lei no Senado já prevendo essa redução mínima de 30%. Estado como o Maranhão, também a Assembleia Legislativa do Maranhão já aprovou essa redução de 30% na mensalidade escolar. E a escola pode falar, mas se lá na frente eu cumprir, se a gente suspender as férias, se eu colocar os alunos para estudar no sábado, enfim. Se lá na frente acontecer isso, repactua novamente e faz aí uma nova adequação nesse contrato. O que não pode é o pai, a mãe, esse aluno suportar, e é o que eu sempre falo, porque nessa relação a gente não pode deixar uma situação muito clara, porque esse dever de cooperação é de todos. E quando ocorre uma relação de consumo onde há um desequilíbrio, da mesma forma que o consumidor ele não participa do lucro da empresa, por assim dizer, numa linha bem rápida e objetiva, esse consumidor também não pode participar ou ter participação no prejuízo que a empresa vai ter. Exemplo, eu vi muitos defendendo, tem que mandar professores embora. Discordo, não é o caso. Tem professores que estão continuando com a sua aula, mesmo que seja na esfera virtual, e a aula via EAD não tem nenhum impedimento. O próprio Ministério da Educação flexibilizou isso, inclusive. Não tem mais a necessidade mínima do cumprimento de carga horária em virtude da questão da pandemia, né? Então, assim, as instituições elas gozam desse poder econômico, dessa infraestrutura, e podem proporcionar aos seus clientes uma prestação de serviço 100% online, sem que necessariamente houvesse uma percepção de diminuição de qualidade de seus serviços. Aquelas instituições que não possibilitam para os seus clientes esse meio de prestação de serviço, ou eles estão suspendendo ou eles estão dando uma outra forma de complemento dessa atividade. Agora eu pergunto, aulas, por exemplo, que tem ali xadrez, inglês, computação, natação, ginástica,
Como é que eu vou cobrar integral de um pai e de uma mãe, sendo que meu filho não está tendo esse tipo de atividade? Deram um absurdo. A situação é literalmente nunca antes vivida, não é? Não tem precedente literalmente, não é? Juridicamente falando. Então é isso, acho que a gente pode deixar claro que esse é o momento de negociar, independente da escola, da unidade que a gente está falando. Tem a questão dos berçários, da educação básica, não é? As crianças até podem sair da escola, se for o caso, e também houver o acordo entre a escola e os pais, não é? Da questão do rompimento de contrato. O que não dá para tirar da escola são as crianças que já estão nas séries avançadas, não é, Carlos? Que por lei, elas têm que estar matriculadas, não é? Aí não tem como resolver essa situação. Mas de resto, tudo tem que ser negociado e a gente está no momento que tem que ser literalmente caso a caso, né? Sentado e discutido. Sentado e discutido, tem questão dos alunos de faculdade, por exemplo, que não têm acesso ou com dificuldade de pacote de dados de internet, né? Alunos que moram aqui no interior, Santo Antônio. Eu sou professor, você sabe disso, colegas nossos que moram fora, então não conseguem ter acesso a esse pacote de dados, estão tendo que modificar, contratar pacotes de serviço de dados para ter acesso à aula, e não é correto que ele continue pagando de forma integral. Acredito que os órgãos de defesa do consumidor têm que tomar frente desse conflito, têm que se posicionar no sentido de buscar mediar e dar uma solução sensata ao consumidor. Faço aqui novamente uma ponderação. A primeira nota emitida pela Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, uma nota infeliz no meu modo de vista. Uma secretaria que preza pela defesa do consumidor jamais poderia ter emitido uma nota daquela forma. Então, nós entendemos a situação dos empresários, sim, nós entendemos que as escolas, elas têm sim seus custos e gastos, mas que nesse momento tem que ocorrer sim a flexibilização, uma vez que pais, mães e os próprios alunos não estão tendo a prestação de serviço na sua totalidade, como for pactuado no início. Portanto, é necessário que ocorra a redução e sim num patamar aí de 30%, não como a Assembleia pontuou, até porque ali naquela lei da Assembleia ali ele faz uma menção de 0 a 100 alunos, de 100 a 200 alunos, de 200 a 300, não é por aí, você tem que ver o custo de cada instituição, como é que funciona. Quando você faz, só para finalizar, por força de lei federal, quando a escola ela justifica o aumento da mensalidade para o ano que vem, ela é por obrigação, Camila, ela tem que apresentar a planilha de custo que ela vai ter. Então, tem como você aferir isso, o PROCON ele consegue verificar isso, né? Apresentando, solicitando então a essa instituição que ela apresente ali a planilha de custo, e é uma matemática simples, aí, dividindo aí por 30 dias, você consegue observar aí a proporção de uma redução pelo serviço prestado nesse período em que os pais não têm que pagar integralmente a mensalidade desses filhos. É isso, então, acho que esclareceu bastante. Desde o início eu sabia da necessidade que a gente tinha, Carlos, de conversar com você aqui ao vivo para trazer essa pontuação, não é? Essa informação para os nossos ouvintes que ainda seguem perdidos, não é? Com relação a esse momento para negociar, para ter o norte mesmo, né? Saber, tá todo mundo numa situação complicada, a escola tem os seus questionamentos, o consumidor, porque a gente está falando de uma negociação, não é? Uma relação de consumo e serviço, mas acho que esclareceu muito bem, viu? Mais uma vez, obrigada por conversar aqui com a gente. Coloco à disposição, que Deus te abençoe, Camila, parabéns para você, para tua família e para todos aí que nos ouvem, uma excelente segunda-feira, bom início de semana, Deus abençoe a todos. É isso aí, obrigada, viu? Amém, abençoe a todos mesmo. Conversamos aqui com o advogado Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho sobre a redução das mensalidades escolares nesse período de pandemia.